Se você quer saber tudo sobre a vida em condomínio, aqui te dou uma dica. Num papo descontraído, vem comigo. Com convidados especiais, vai ser divertido. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínios. E chegamos nesse dia, nessa hora, nesse momento, nesse bate-canal para o nosso 28º episódio, o nosso 4º episódio da segunda temporada. Voltamos com tudo no ano de 2025 e ele está aqui, ele permanece ao meu lado. Sempre. Ele segue firme e forte. Ele não me abandona. Rexona, não me abandona. Era melhor o Todinho. Eu gostava mais do Todinho. Doutor Namir Jacob. Namir Jacob. Namir Jacob. Ah, mas tu é doutor e tu tá vestido bonitão aí. No outro episódio eu tava de terno, quase fui em casa trocar de roupa. Ah, não, mas é porque eu já tava também em outros compromissos. Tô aqui com a minha humilde camisa verde aqui. Tá ótimo. A gente vai emagrecendo, vai ficando meio ousado, né? Começa a usar verde. Eu tava com uma blusa vinho e tal. Cara, antes eu só usava preto. O preto ainda tá junto, né? Tá junto. Aos poucos ele tá saindo. É isso aí. Mas é isso aí, chegamos para mais um episódio. E como sempre, não estamos sozinhos aqui, né? Daqui a pouquinho vamos já apresentar o nosso convidado. E você já viu na thumb com quem nós vamos conversar hoje, com toda certeza. Mas antes disso, queremos pedir mais uma vez encarecidamente para você, nossa audiência qualificada que faz tudo isso aqui acontecer, para deixar o seu like, já deixar o seu comentário, já se inscrever aqui e participar conosco desse podcast. Afinal de contas, você que faz tudo isso acontecer. E também agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer a Penteado Jacob, agradecer a Engetec e também agradecer a Proactive, que está aqui conosco também agora. E também ele, né, que está aqui participando, faz parte da Proactive, né? Exatamente. Está aqui conosco nada mais, nada menos que o nosso querido Ricardo Nicoletti. Falei certo? Aê! Seja bem-vindo, Ricardo! Valeu, pessoal. Obrigadão. Mas Eu fui mandar uma mensagem pro Ricardo, eu falei isso nos bastidores pra vocês já, mas vou compartilhar com quem tá ali, né? Recebi o contato do Ricardo, falei, pô, normalmente Ricardo é... e aí seu Ricardo ia mandar assim, daí quando eu vi a foto... mais velho. É um gurizão, rapaz, é um gurizão. Já vamos revelar a idade daqui a pouco. Já vamos começar com os constrangimentos oficiais, porque sempre quando a gente tem uma mãe envolvida, a gente causa constrangimento. Tem então o Ricardo, ele é filho da Carol, uma amiga minha. Olha aí. Então pode mandar beijo, mãe. Aqui, ó. Beijo, mamãe. Aí, Carol. Beijo, Carol. Eu não conheço, mas beijo também. Ela falou pra mim assim, o Ricardo vai gravar com vocês, que legal. Ela tá mais ansiosa do que a gente aqui mesmo gravando. Legal. Pedi o link, queria ver. Vai ter o link. Calma, mãe, calma. É que assim, vai dar. A gente fala aqui, pessoal, né, que quem já nos assiste, já nos acompanha, sabe, a gente grava ao vivo.
Aqui não tem corte, não tem edição, é a vida como ela é. Se tiver que fazer xixi, a gente vai, daí volta. Só não é ao vivo, mas é gravado como ao vivo. Vambora, é isso aí. Estamos aqui. Bom, Ricardo, Primeiro deixa polêmicos também nós vamos falar. deixa eu falar. Hoje nós vamos conversar sobre incêndio, prevenção e regularização. Deus abençoe que não venha nenhum processo sobre a nossa vida, mas se vier, está aqui o advogado que vai nos ajudar. Mas antes de entrarmos, né, de nos aprofundarmos aqui no assunto, eu quero apresentar o nosso convidado. Claro, vamos lá. Apesar da pouca idade, o cara é sensacional. Sim, senão não estaria aqui, né? Ricardo Nicolê, nascido em Florianópolis, mas foi morador da Palhoça a vida toda. Mas ele é gente boa, morava na Palhoça. Só tem gente boa na Palhoça. É isso aí. Atualmente morador de São José, por ser mais perto, né, do Caplatz, onde fica o escritório ali da empresa, né? O Ricardo aí, atenção meninas, Ricardo é solteiro, sem filhos, né? Formado em engenharia civil, pós-graduando em engenharia contra incêndio pela Embec, isso mesmo? Isso mesmo. E atualmente ele tem um escritório de engenharia focado na parte de prevenção contra incêndio, que Perfeito. É o tema que a gente vai falar hoje aqui, prevenção. Sim, mas o nome do escritório é Proativo. Proativo Engenharia. Proativo Engenharia. Perfeito. É só para deixar claro que o pessoal, nosso patrocinador, né, que está aqui com a gente. Então vamos lá, Ricardo. O pessoal que já nos assiste já está acostumado, mas a gente sempre reforça isso aqui. Né? A gente é meio repetitivo sempre no início do programa, mas é fundamental isso para nós. Até porque a pessoa que nos assiste já sabe. Gosta de uma fofoca. Nós já também, sabemos né? aqui, mas o Ricardo não sabe. Então, toda vez que a gente inicia os nossos programas aqui, né? Aliás, Ricardo, deveria saber, porque você tem que assistir nós. Tem que assistir. Vou começar agora. Bom motivo para começar. É isso. Ricardo, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Show. E a sua história é muito legal, porque você começou muito jovem aqui, né? Então, antes de a gente entrar no que você faz no seu escritório e tal, a gente quer saber quem é o Ricardo, né? Questão da sua origem, sua infância, um mini currículo aí para nós. E por que você chegou até aqui, né? Porque é o primeiro engenheiro que eu conheço que não é Uber. É uma superação, é uma história de superação. Brincadeira. É que eu gosto muito do Renato Albani, né? O Renato Albani é engenheiro. Ele faz essa piada. Mas vamos lá, Ricardo, por gentileza, Bora lá. conta um pouquinho da tua história pra gente. Vamos lá. A minha vida começa na Palhoça, basicamente, como tu mesmo falou. Fui criado a vida inteira aqui. Eu acho que eu sou um resumo das pessoas com quem eu fui criado. Né? Tanto minha mãe, meu pai, meus padrinhos, meus avós, amigos do meu pai, né? Eu acho que eu carrego bastante de cada um comigo. E isso torna quem eu sou hoje. Eu acho que o fato de o meu pai cultivar as amizades que o meu avô tinha antigamente, meu avô é falecido, né? Faleceu muito novo. Meu pai continuou cultivando essas amizades e hoje eu tenho a oportunidade de andar com as mesmas pessoas que andavam com meu avô. Eu acho que isso mostra muito quem eu sou hoje. Porque essas pessoas, elas são pessoas com costumes antigos. E eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas. Então, por mais que eu seja uma pessoa nova, trabalhando na área com 24 anos, acabei de sair da faculdade, eu tenho bastante propriedade, porque eu estudo muito essa parte de prevenção contra incêndio, eu tenho muita facilidade para falar com pessoas mais velhas. Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa afinidade, então acho que isso é um grande diferencial, onde eu chego para conversar com essas pessoas, que muitas vezes vê um gurizão, né, modo de falar, mais novo, e aí eu acabo tendo que provar o meu valor, de fato, como eu tenho conhecimento e como eu também tenho uma certa bagagem, experiência de vida também para poder auxiliar a pessoa nos problemas delas, né? Porque a engenharia eu acho que é a resolução de problemas, né? A pessoa tem algum problema que ela precisa resolver e precisa engenheirar, né? Um termo até usado pela engenheira Dona Beth, mandar um beijo para ela, que é a minha coach aí do mundo de engenharia, né? Uma engenheira bem famosa aí, pessoal. E eu acho que é isso, engenharia é a gente saber resolver o problema do nosso cliente. Né? Seja em qual for. Mas a sua família já está nesse ramo, porque a Proativo já existe já há algum tempo. Existe. Na verdade... Conta pra gente um pouco da história da empresa. Então, o que acontece? Eu fiz engenharia, cursei engenharia, e durante o curso, o meu pai ele é bombeiro. Ah, né? tá. Já começa então... é daí que vem o seu interesse por... Exatamente. Tá. Ele sempre me passou orientações de como funcionava a norma, de como funcionavam os processos. Sempre me ensinou muito e instruiu muito essa questão de prevenção contra incêndio, que hoje é muito pouco falado na universidade, né? Então, pouquíssimo se fala sobre prevenção contra incêndio na cadeira da universidade. Então, ele sempre me instruiu muito e isso foi uma forma de me destacar dos demais. Eu já sabia tudo como funcionava antes mesmo de estar formado.
né? E aí surgiu a oportunidade de logo já começar a trabalhar em parceria com outros escritórios. Até hoje a gente mantém essa parceria, né? A gente chama de terceirizado, né? Os escritórios grandes chamam a gente para fazer os projetos preventivos. E aí surgiu a oportunidade da minha madrasta entrar também na empresa, onde ela viu a oportunidade de entrar na parte de execução, de acompanhamento de laudo, porque eu fico mais nos bastidores, na parte de projeto, parte de movimentação do sistema. A gente tem uma equipe grande, mandar um beijo para a Arielle e para o Ícaro também, que estão ali no dia a dia com a gente. E para a Deise também, né? Para a Deise também, com certeza. Estava falando dela aqui. A Deise eu conheço. A Deise a gente conheceu. A Deise a gente sensacional. Brilhava os olhinhos para falar do Ricardo. Então a gente está muito bem amparado. Assim, a equipe é mediana, não é grande, mas não é pequena. Mas as pessoas que estão lá dentro são muito grandes, são muito competentes. A Ari trabalhava no Corpo de Bombeiros também, ela foi estagiária lá dentro, então ela sabe todo o trâmite lá dentro, como funciona. O Ícaro é um excelente profissional de engenharia, se formaram os dois agora, ela é arquiteta e ele engenheiro. A Deise também, uma excelente parte comercial, ela vai lá, pega cliente, conversa, explica. Estamos muito bem amparados. Que legal, cara. E eu já tive experiência com eles. Na verdade, todo mundo que chega aqui, chega por algum motivo, né? E independente do... Conheceu de algum jeito. Independente do Ricardo ser amigo... Ser filho da Carol, que é uma amiga pessoal, que também a conheci quando ela era síndica. Não é verdade? Então ela foi minha cliente primeiro, antes de ser minha amiga, e ela acabou entrando para quase fazer parte da família, né? E aí depois eu fui conhecer o trabalho do Ricardo, tive a experiência de ser cliente. Então eu passei validei a experiência, tudo que ele está falando aí, e a gente está assinando aí a indicação no mercado da empresa. Mas sabe, deixa eu aproveitar essa tua fala e também a fala do Ricardo, porque assim, ó, agora no episódio anterior eu estava mais à vontade. Porque inteligência artificial, tecnologia é uma coisa que eu gosto, domino. Prevenção contra incêndio, eu só sei que se pega fogo, tem que apagar o fogo. Ponto, né? E o pessoal tem que Não só eu acho que, Ricardo, a maioria das pessoas que está assistindo a gente vive a vida desse jeito. Acho que a gente até conversou um pouco, né? E até vamos falar isso mais aqui à frente, de como às vezes as pessoas só tem alguma ação quando, né, a água começa a bater no bumbum ali. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o que eu queria que vocês me ajudassem, porque vocês já viveu a experiência na prática e o Ricardo vai saber como engenheiro. A gente precisava situar as pessoas que estão nos assistindo sobre o que é um sistema de prevenção contra incêndio, para que ele existe, como que ele é montado, como que ele se alimenta. Como ele vive, como ele cresce. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa questão, né? O que é... Do que a gente está falando? O que é um sistema de prevenção contra incêndio? O que está envolvido nisso tudo? Né? Boa pergunta. Bom, o sistema de prevenção contra incêndio, eu acho que ele não se limita só na parte de sistema, mas também entra na parte de medida. Sistema, a gente imagina que seja uma coisa ativa, né? Como tu mesmo falou, apagar o fogo, uma mangueira de incêndio, um hidrante, um extintor, mas existem medidas de proteções passivas que a gente consegue utilizar para evitar um dano maior, né? E evitar um sinistro. Então, por exemplo, o que seria uma medida de proteção passiva? Um controle de materiais de acabamento de revestimento, né? Então, a gente consegue controlar isso, por exemplo, a cortina que a gente tem aqui. Essa cortina, ela é anti-chamas? Ela tem um tratamento? E aí, Marlon? Marlon olhou aqui, e agora? Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Quero trazer problema. E isso impacta muito na parte de segurança, não só ativa, mas na medida de proteção passiva. Então, por exemplo, o incêndio na Botkiss, lá provavelmente a espuma que tinha lá, que foi o que queimou e que... A espuma de tratamento acústico, acho que foi, né? Foi que queimou e teve o produto da queima que intoxicou as pessoas, não tinha esse tratamento que deveria ter. Então, isso são medidas de proteção passivas, né? Então, as pessoas acabam não se atentando que foge um pouco daquele comum, que as pessoas são muito visuais, tá? Extintor, quem ainda vê um pouco mais acaba percebendo os hidrantes de parede no corredor dos prédios, detector de fumaça e por aí vai. Então, cada sistema ele tem um princípio e como ele deve funcionar, né? E o que ele salva, por exemplo. O sistema de sprinkler, que é o chuveiro automático. O pessoal costuma ver em filme, né? O pessoal chega alguém lá com um isqueiro, acende e começa a chover, molhar tudo. Ali, por exemplo, já é uma coisa falsa, né? Quando tu acende ele dispara, ele quebra o bulbo e ele chove somente no espaço onde tem o calor.
não dispara em todo. Ah, é? Aquilo ali achei que molhasse tudo. Não olha tudo, ele vai só no foco do incêndio. Tu vê, né, cara? Nós fomos enganados A vida inteira, a gente não sabia inteira. disso. Ele dispara só no foco de incêndio, porque ele cria ali uma contenção daquele incêndio, ele segura. Só que eu costumo dizer que ele não é um sistema que serve, vamos dizer assim, para salvar vidas, a grosso modo. Que ele vai conter ali o fogo ali até chegar alguém para apagar. Ele serve mais para galpões industriais, enfim. Agora a gente tem outras medidas de proteção, controle de fumaça, detecção de fumaça. O que mata de fato é a fumaça no incêndio. Então eu acho que essas medidas elas servem muito mais em prol da vida do que do patrimônio. O sprinkler, por exemplo, que é o chuveiro automático, eu já acho que ele é mais para proteção de patrimônio e contenção das chamas ali. A fumaça ali, o produto continua a infectar, a entrar no ambiente, né? Sim. Então, quando a gente fala de um sistema de prevenção, então a gente está falando desses conjuntos de situações que envolvem Exatamente. tanto a parte de porta corta-fogo, Exatamente. extintores, mangueiras, tudo isso. Seria o conjunto de todas essas coisas. E essa análise ela é feita baseado em quê? Baseado número de pessoas, de fluxo, de tamanho, como que é? É baseado em alguns parâmetros, tá? Tamanho da edificação, questão de metro quadrado, área total construída, ao tipo de ocupação, se é residencial, comercial, hospitalar, educacional, reunião de público e por aí vai. Tem diversos tipos de ocupações. E o Corpo de Bombeiros, na IN1 parte 2, ele tem lá uma tabela onde tu classifica, tu acha lá a tua ocupação, é residencial, A2, residencial multifamiliar, vertical, é um prédio residencial. Aí tu vai lá e olha na tabela quais sistemas são exigidos em função da área, né? Que a gente tem uma limiar de 750 metros quadrados. Passou disso, a gente tem sistemas que são sistemas mais rigorosos, que é o hidrante, o alarme. Abaixo de 750 metros quadrados, o bombeiro ele cobra só o básico. Extintor, placa de saída, luminária, que são sistemas vitais para a maioria das edificações. Então, além disso, tem a questão da altura. A altura vai acabar impactando em alguns outros sistemas preventivos que podem vir a ser exigidos. Se tem um prédio residencial muito alto, como é o caso aí de Balneário Camboriú, esses prédios eles precisam ter sistema de chuveiro automático, né? Então, alguns outros prédios aqui com a mudança... Isso pela dificuldade de acesso até o topo. Imagina a pessoa que está lá no último andar, até ela chegar lá embaixo já contaminou toda... O chuveiro vai molhando ela e evita que ela se queime? Ou não necessariamente a pessoa em si, mas ele ajuda a controlar o incêndio, né? Ali como estourou aqui o incêndio, começou, ele vai segurar ali para evitar que ele se alastre para os demais ambientes. Então a pessoa tem um tempo de resposta maior para conseguir evacuar o prédio. Esses prédios maiores também têm elevador de emergência, que é específico para casos de emergência, que ele vai fazendo o resgate das pessoas. Então, quanto mais alta edificação, mais difícil de evacuar. Então, mais sistemas preventivos precisa ter. Essa analogia. Bom, você falou um monte de coisa aí que já começou a dar quase crise de pânico e ansiedade, porque, obviamente, que não é a minha área de atuação, porque eu não sou engenheiro, mas, cara do céu, eu já tentei entrar naquele sistema do Corpo de Bombeiros e, meu Deus do céu, e assim, de quem que é a responsabilidade? Minha, como advogado, não é de fato, mas eu vejo que tem muitos síndicos que imputam isso à administradora, como se a administradora do condomínio tivesse obrigação de entender aquilo. Enfim, me conta, é fácil, todo mundo sabe que é difícil, mas o que acontece com esse sistema e como que você vê esse sistema? Enfim, me fala um pouco sobre isso, porque realmente é bem complexo, né? E a gente está falando também de um assunto que é complexo, então não que deva ser uma coisa facilitada. Justamente. E aqui a gente não está minorando a questão do Corpo de Bombeiros e o rigorismo que existe, que tem que existir, porque a gente está falando de prevenção de incêndio, vida e segurança e tudo mais. Né? Não tá... Mas eu queria que tu falasse assim, mas vocês não têm a sensação de que parece que alguma coisa parou no tempo, assim, tipo... Os condomínios evoluem, mas algumas coisas não evoluem em relação a normas e até sistemas mesmo, a forma facilitada de buscar essas informações, como você falou, por exemplo, entra lá no sistema do bombeiro, quer pegar um relatório, um projeto, né, que esteja aprovado lá e não tá isso de forma facilitada, ou até mesmo o jeito que as fiscalizações são feitas e aparece uma infinidade de situações para se arrumar, onde às vezes o prédio foi construído há 5 anos atrás e o projeto de incêndio estava aprovado daquele jeito há 5 anos atrás. Depois de 5 anos, aí o condomínio tem que gastar uma infinidade de dinheiro para mudar um monte de coisa que agora estão pedindo para mudar. Pode ser, é isso aí. Acho que ainda tem vocês falaram vários pontos aí interessantes para a gente discutir. Vamos lá, o sistema do SCI, que é o sistema do Corpo de Bombeiros, ele é um sistema relativamente novo.
tá? Antigamente, há pouco tempo atrás, aí, acho que não lembro quando é que foi implementado o ESCI, acredito que 2018, 2019 deve ter sido a implementação desse sistema totalmente digital, tá? Antes disso era o SIGAT, tá? O SIGAT, ele era um sistema totalmente físico. Tu chegava com o teu projeto impresso, ia lá no corpo de bombeiros, dava entrada, ó, quero que o bombeiro analise esse projeto meu aqui para aprovação. O que acontece? Muitas vezes, os engenheiros não tinham capacidade técnica e conhecimento para aprovação desses projetos. Eles pegavam um projeto, colocavam o extintor, que é o que qualquer um consegue fazer, coloca um extintor aqui, outro ali, outro ali, outro ali, ou muito por questão de copia e cola, visualiza, vi um projeto parecido, vou fazer parecido. Daí falta luminária aqui, tem placa de saída perto da porta, vou dar entrada, o bombeiro corrige, o que ele mandar para mim eu corrijo depois, né? Então, voltava o quê? Um relatório deste tamanho para o engenheiro corrigir. Muitas vezes ele não sabia o que tinha que fazer, como calcular, como às vezes isentar um sistema, que às vezes melhor do que até tu saber projetar é tu saber isentar ele, né? Então, o que é isentar? Isentar é tu tornar ele não necessário para edificação por meio legal, digamos assim. Uhum. Então, muitas vezes tem sistemas que são caríssimos. O sistema de chuveiro automático aí é um sistema que envolve motobomba, conjunto de bombas, né? Quadro de bombas, é um sistema todo automatizado, é bem caro, a tubulação é cara, os bicos são caros. Então, a gente conseguiu até um caso de um cliente de um supermercado que ele ia ter que executar, a gente conseguiu um meio de isenção para ele teve que abrir só uma porta a mais lá por questão de caminhamento. Alternativa para ficar mais barato. Exato. Ele economizou, eu ia falar sobre isso mesmo. Ele economizou ali, foram R$500 mil. Legal. R$500 mil. Só nesse sistema. Então, é isso. Então, eu acho que por causa desse problema que os profissionais tinham antes, o engenheiro chegava lá sem conhecimento e mandava para o bombeiro fazer o projeto para ele, começou a ter esse problema entre corpo de bombeiros e engenheiros. Aonde o bombeiro, então, eu acho que lavou as mãos e falou assim, a gente não vai mais analisar, porque o pessoal começou a reclamar, nossa, tá vindo 40 itens, 50 itens para mim corrigir, o bombeiro tá pegando no meu pé. Não, o bombeiro tá cobrando o que é, de fato. O cara que é incompetente. O cara que é incompetente. Uhum. O bombeiro tá fazendo o trabalho dele. O bombeiro lavou as mãos e falou, então a gente não analisa mais. Hoje o que acontece nesse novo sistema, até uma metragem, até uma altura, alguns critérios ali que o bombeiro utiliza, eles não vão mais analisar o teu projeto. Tu vai dar entrada, ele vai ser aprovado automaticamente sobre tua responsabilidade como engenheiro. Uau. Certo? Tá. Não é mais responsabilidade. Só que até onde isso vai realmente seguir, né? Porque, beleza, né? A Essa responsabilidade no papel... Novidade. Fofoca quente! Fofoca quente. Só que até onde isso vai ser realmente eficaz? Porque muita gente não dá bola. Eu vou fazer aqui, nunca vai dar nada, até o dia que der, de fato. Na hora que acontecer uma cagada, alguém vai ver, né? Aí o bombeiro vai achar o culpado, só que depois que quando achar o culpado, as pessoas já vão ter morrido. Ou seja, o síndico tem responsabilidade. Todos em relação que fazem a isso, movimentação têm responsabilidade. E aí, se ele contratar um engenheiro ruim, uma empresa ruim, que não fez o projeto adequado e deu algum problema, todo mundo se ferrou no caminho. Todo mundo se ferrou, porque a gente... Não, mas ele já começa Pesado se ferrando a construtora, no caso, né? Aí depende do caso. Tem muito condomínio antigo que não tem nem projeto de... Perfeito. Entendeu? Sim. Claro, não estamos falando só de condomínios novos. Não, tem condomínios... Tem condomínios que tem que se adequar, inclusive. Exato. Tem, inclusive, esses casos. Aí tem muitos condomínios que tem ainda botijão de gás dentro dos apartamentos. Eu até quero aproveitar e jogar essa pergunta na mesa, então, porque tem total sentido o que a gente está falando. Tem muita gente aí, muito síndico, enfim, que só busca se adequar e fazer alguma coisa sobre o tema, né, de prevenção, né? Quando o bombeiro aparece lá e vai dizer que tem uma multa envolvida. Ou uma uma autofiscalização. Enfim. Então, qual que é a importância de atuar e trabalhar preventivamente? Como que deve ser feito isso? Por exemplo, um síndico que está nos assistindo agora não recebeu a visita do bombeiro, não foi notificado, não foi nada, mas ele tem um interesse em estar adequado. O que passo ele a passo. Procura um profissional bom para entrar no sistema do Corpo de Bombeiros, porque não é simples. Profissional bom, procura você, Ricardo. Isso. Procure. Pode falar, sem problemas. Procura a Proativa Engenharia. Exatamente. Para poder te auxiliar nesse passo a passo, porque como o próprio Namir falou, não é simples, até acredito que os síndicos aqui que estão assistindo já devem ter tentado, não é simples mexer no sistema, é bem complicado, até por causa da questão da complexidade de tudo que a gente está fazendo. Então, não é simples de fato, ter alguém que entende do sistema para te auxiliar é o primeiro passo.
Depois disso, entrar no sistema é verificar a primeira coisa de tudo. Quem é que manda em tudo? É o projeto. Verificar se a edificação já tem um projeto aprovado. Se não tiver no sistema digital do bombeiro, seja porque ele foi aprovado no sistema digital ou foi migrado do papel para o digital, pode ser que ele esteja no corpo de bombeiros aprovado. O ideal é sempre certificar, ir lá no quartel, verificar, não tem nenhum projeto para esse endereço aqui aprovado? Não tem. Ou tem? Então digitaliza e vamos colocar no sistema. Não tem? Procura um profissional para regularizar. Nossa empresa, de novo, também faz essa parte. A gente faz o projeto, deixa tudo redondinho. Para edificações já existentes, existe uma nova norma específica para esses casos. Não tem como eu colocar um sistema todo numa edificação que já está pronta. Então, às vezes, a gente tem que colocar sistemas que possam ser... como é que se fala? Vou mitigar ali o risco. Exatamente, né? Exatamente. Adaptar esse sistema para poder atender a norma em partes. Então, com a aprovação desse projeto, o próximo passo é a execução do que foi projetado. O papel ele aceita tudo. Novamente, tem que procurar um engenheiro capacitado que entenda na norma para ele não colocar sistemas que tu não precisa, de fato, né? Então, depois é executado, é laudado tudo para provar que está funcionando, vai ter um responsável técnico dizendo que foi testado. Cuidado aí vocês que fazem teste aí, fake aí, que assina sem fazer teste. Eu já vejo bastante casos assim, já vi bastante, de profissional que lauda e nunca foi na edificação, só emite lá o laudo dizendo que está tudo certo. A gente conhece alguns aí. E depois dá uma bomba. Recentemente aconteceu uma situação, né? Talvez não nesse nível, mas aqui num lugar perto da gente aqui, sem citar nomes, né? Mas que aconteceu um incidente de incêndio, de um curto no ar-condicionado, e aí todo o local foi dominado por fumaça, teve que ser evacuado. Sabe o que eu tô falando? Não. Como é que eu vou falar sem... Depois da hora que desligar. Aí vem alguém, aquele leitor labial, né? Botar uma IA aqui, sabe? É um local de alta circulação de pessoas, sim, que as pessoas vão para fazer compras. Deu para entender agora, né? Tá. E esse local fica na Palhoça. Pronto, já falei demais. E aí, de repente, teve que ser evacuado todo o local ali por causa da quantidade de fumaça, né? E aí agora... Foi no ar-condicionado? Hã? Foi no ar-condicionado? Foi esse que teve agora no... Isso, no ali feriadão? mesmo. É isso aí. E aí, assim, aí começa a se ventilar. A internet também é uma terra de ninguém, né? Sim. Começa a se falar um monte de coisa. E aí, gente, aparece especialista de tudo que é jeito, né? Dizendo tal. Mas a grande conversa ali foi que existem dificuldades de evacuação de emergência nesse local que a gente está falando, né? A falta de... Não é exclusividade desse local. Portas de emergência, para que as pessoas saiam, e principalmente a falta da orientação. E eu me preocupo com isso, Ricardo, eu acho que isso é muito importante você falar, até sobre o treinamento disso, né? Eu sei que talvez fuja um pouco da sua alçada, até um tema para uma próxima, que a gente, inclusive, né, a gente tem... Nem falei contigo ainda, vou falar no ar aqui agora, não está sabendo. A nossa ideia é que o Ricardo está vindo pela primeira vez, mas na próxima vez a gente quer trazer um pessoal do bombeiro junto com ele. Se eles toparem, né? A gente vai fazer o convite aí, se for possível. Se eles toparem, Eu tenho em mente já o cara certo, muito bom. Subtenente Saulo. Aí, ó, já tá intimado. Já tá intimado no ar. Então, porque daí, já coloca o arroba dele aqui, vamos buscar. Nesse caso, o homem é fera. Como é que a gente vai? Levanta trend, como é que é? Sei lá, levanta o arroba. Trend. Hashtag. Vem Saulo. Vem Subsalvo. Né? Então, assim, o que eu vejo, claro que nesse dia com bobeira pode ser que a gente consiga aprofundar mais ainda, mas o que eu vejo é que as pessoas não estão treinadas. Na verdade, elas passaram algum dia pelo treinamento, e quando a gente trata de condomínio, tá aqui o Namir, que não me deixa mentir, eu já fui síndico também, nenhum síndico se preocupa em treinar o pessoal sobre o que deve ser feito, né, no momento de caos. Né? A gente tem uma péssima cultura de só agir quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa. Então, a minha pergunta era mais nesse sentido. O que fazer para evitar esse caos? O que fazer como prevenção? Né? Ferramentas de sistema, tem algum sistema mais adequado, sei lá, algum alarme de incêndio que seja mais adequado? Tem algum treinamento que pode ser feito? Como a Proactive pode ajudar a gente nesse sentido? Claro. O que acontece? Cada sistema, apesar dele ser único em tese, né, o sistema de alarme, é um sistema de alarme, só que ele é diferente para cada edificação. Né? Para uma edificação residencial, ele vai ser diferente de uma comercial, de um shopping, de um hospital. Cada uma dessas áreas ele vai te cobrar um grau de rigorosidade, digamos assim, maior.
Então, um sistema do tipo 1 de alarme, ele não vai ser exigido para um shopping center. Ele vai ser um sistema do tipo 3 ou 4, que é um sistema algorítmico, ou enfim. O que acontece? Muitos profissionais não sabem o que estão fazendo. E aí acaba dimensionando sistemas que não é o que é exigido para aquela edificação. Para o caso de edificações grandes, com muitas portas de saída, ou um layout muito grande, lojas dentro, acontece demais a alteração de layout interno. Então, acaba que perde um pouco o controle. Isso é muito comum no shopping center, né? Eu já tive dentro de alguns shopping centers aqui da Grande Florianópolis e, assim, é muito difícil conseguir garantir esse controle interno deles. Entra uma loja, muda o layout, eles até exigem que apresente projeto, tal, apresente no Corpo de Bombeiros também, só que é muito difícil manter esse controle, porque cada profissional engenheiro que entra ali, ele entra no sistema, ele dá uma bagunçada. Ele vai lá, mexe no cadastro. Só lembrando, rapidinho aqui, que um shopping é um condomínio também. Ah, sim. Então tem suas normativas, né? Desculpa. Condomínios de sala comerciais, né? Então, cada um que vai entrando no sistema, ele vai modificando o sistema, vai alimentando com alguma informação, modifica. Aí entra lá, apresenta só a prancha da referente à sala que ele está mudando sem apresentar o resto do shopping. Então fica uma planta lá solta, perdida, vai somando, aí tu entra ali na RE do shopping, né, no registro de edificação do shopping ali, tem um monte de prancha lá solta, tu não sabe mais qual que é a última, qual que é a certa. Então deveria ter um olhar mais minucioso dos proprietários em cima disso, né? Eu acho que é sempre bom, independente de quem tu contrata, o proprietário fazer parte disso, estar antenado, entender o processo. A gente está aprovando um projeto, alteração de projeto, beleza. O que está acontecendo? O papel ele vai aceitar tudo. O profissional ele vai lá e mostra para o proprietário, a gente está fazendo assim, assim, assado por causa disso, a gente vai tentar escapar disso, mas a gente vai apresentar isso para o Corpo de Bombeiros. A gente está ampliando aqui a edificação. Vamos abrir umas portas de saída de emergência para cá, para garantir mais fluxo, mais fluidez. E por aí vai. Então, é muito importante esse acompanhamento mútuo de ambas as partes, para que todos fiquem cientes do que está acontecendo e do que é a edificação, para que o que está acontecendo e como agir, de fato, numa situação de perigo. E é muito importante, né, ter treinamento de brigada de incêndio. Nesse incêndio que tu comentou ali, quem agiu primeiro foi a brigada, né? A brigada foi capacitada da forma correta, foi lá, agiu, apagou, não apagou, controlou o incêndio até o bombeiro chegar, o bombeiro chegou e finalizou o problema. Mas nos condomínios tem esse tipo de treinamento, residencial, né? Não é obrigatório, mas existe um treinamento online do Corpo de Bombeiros que as pessoas podem fazer. Gratuitamente. Entra lá. O síndico pode indicar para os condomínios. Exatamente. Sabe por que isso é importante? Sabe por que isso é importante? Estava me lembrando agora, quando você estava fazendo essa pergunta, de um prédio que pegou fogo, acho que pegou fogo não, teve o início de incêndio, enfim, e aí disparou o alarme de incêndio. E as pessoas não desceram, o porteiro teve que começar a interfonar para todo mundo. Falou, gente, tá, é de verdade. Mas não é um treinamento. É aquela velha história do Pedro e o Aí, claro que teve bastante gente que desceu, mas tiveram que ligar, desce porque, né, de fato é um alarme disparou. Acontece muito alarme falso e as pessoas acabam se acostumando. Aí quando é de verdade, acaba sendo perigoso isso daí. Mas então é importante, né? É muito importante ter esse pessoal com uma capacitação, porque a gente acha que é besteira, um extintor, mas tu já experimentou segurar um extintor e aplicar ele de Nunca fato? usei. Não, eu também, não sei nem por onde começar direito. Falando em extintor, mudando de assunto, polêmica. Quando que tem que trocar o bendito do extintor? É todo ano, são 5 anos. O que a gente tem que trocar? Tem que trocar a carga, tem que trocar a etiqueta, tem que trocar o que desse extintor? Porque isso é uma polêmica, porque ao que chega... Polêmica, tem gente que diz que tem até a todo ano, né? Vai lá, vamos acabar com essa polêmica e me fale objetivamente, o que tem que trocar todo ano? Só um adendo, eu falei extintor porque é mais simples, mas se tu for pegar um hidrante aí pra mexer com mangueira é mais complicado ainda. Não, isso aí não... Aí mesmo que... Esse aí que eu não sei também.
Mas de Mas fato... assim, ó, mas voltando assim no assunto, esse extintor que tá ali, é pra gente pegar mesmo e tentar ir lá pra cima do negócio? Todos os... É recomendado a gente? Com certeza. Ou ele tá ali pra quando o corpo bombeiro chegar? Não. O bombeiro... Eu não sei se eu tenho essa coragem, Ricardo. Tem que ter. Né, Marlon? Tem que ter. Se não tiver... Essa coragem de pegar. Vamos lá, isso aqui, entendeu? Aqui na frente da sala do Marlon, que tem no estúdio da 311, tem um Você tem essa extintor. coragem, Marlon? Tá pegando fogo em tudo, você parar, pegar o extintor e vir pra cima do fogo. Sei, Tem que cara. ter coragem. De dentro, sim, por lá fora. E camula. Você tem essa coragem? Fala, sendo bem sincero. Cara, na verdade, eu nunca Pensou sobre o pensei assunto. Claro, porque- daí você vai ter que criar essa coragem se tiver alguém Eu da acho minha que família envolvida, alguma coisa pra você salvar, entendeu? Agora, se começar a pegar fogo aqui, eu vou embora. É que... Mas eu acho que é porque eu nunca pensei no assunto, que é justamente essa pergunta que eu fiz, né? Porque isso não é falado, não é ensinado para as pessoas. Não. Ninguém Eu pensa já até morei ter que em, realmente eu já morei em condomínio e nunca ninguém já me mandaram assim. Tome cuidado com a porta, mantenha a porta A porta fechada. de corta-fogo, né? Não, do prédio. eu digo a porta mesmo, de Tá, de cuidado com a segurança do segurança. condomínio. Aham. Estaciona o carro devidamente na garagem, mas nunca recebi, morando em condomínio, e nunca como síndico também, aqui assumo essa culpa aqui também, de dizer para as pessoas, pessoal, tomem cuidado, saibam usar o extintor. Ou pelo menos saber onde que tá o extintor, onde né? tá, Porque às exatamente. vezes a gente passa... Eu lembro, pra lá e Ricardo, pra cá aqui, e ó. não- Eu lembro que eu, Lucas, como síndico, já mandei fazer manutenção onde foi tirado todos os extintores do condomínio. E quantos Todos que eram? eles foram para fazer a De manutenção. uma vez, ficou sem De uma extintor. vez, ficou sem extintor no prédio. Eu me lembro disso. Ficou sem extintor? Não sei Pior ainda, porque eles deveriam deixar substituir. me falaram que talvez eu tenha contratado a empresa errada, que é uma outra Uma pergunta outra que eu pergunta. tenho para fazer aqui depois, né? Mas assim, e teve um condomínio que eu fui síndico, um condomínio grande, né? 512 apartamentos ali na região de São José, tal, que misteriosamente um dos extintores sumia, assim, poxa, eu ia lá, repunha o extintor e não é um negócio tão barato assim de repor o casco todo ali novo, né? Tal. E aí sumia de novo. Tinha uma pessoa roubando os extintor do prédio, até que a gente identificou por uma câmera. Instalamos uma câmera Pra no pegar. corredor que não existia para ver Pra quem era pegar. o bendito abençoado. Tava que roubando. E tava roubando. Um cara trocava o extintor por crack. Mentira. No Mas ele condomínio. ficava na rua. Não, o extintor no corredor do Ele pegava apartamento que ele morava. levava, roubava. Ah, Entendeu? Daí ele pegava o extintor, botava numa mochila mas- e saía. E aí foi identificado, o policial foi lá, pegou. o policial morava no condomínio e aí ele foi preso em flagrante com a imagem, com tudo ali e tal. Mas assim, eu falei tudo isso para dizer que é um assunto que as pessoas não falam. não falam. Olha, eu vou admirar a partir de então, depois que a gente traz esse assunto à tona para falar, a gente começa a prestar atenção em síndicos que passarem a fazer isso. Inclusive, fica a dica aí, meu amigo, para os seus condomínios aí, né? Vamos Observar, falar sobre ter esse assunto. Sim. Vamos ensinar as pessoas, vamos um dia combinar um treinamento, sei lá, um sábado, né? Ó, se disparar, A gente já alarme de pensou sobre incêndio, isso. o que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Uma conscientização geral, pegar É. uns síndicos, oferecer um coffee break ali, fazer uma palestra, apresentar a empresa e abrir mais o olho das pessoas sobre essa questão de segurança, né? Exatamente. Não ir atrás só quando o bombeiro realmente bater na porta e pedir para apresentar algum documento. Aquela bomba, né? Que Mas vamos voltar à polêmica. Mas, meu amigo, Ele o não seguinte... respondeu a polêmica do extintor. Do extintor, essa daí é máfia do polêmica. extintor. Eu só vim pra fazer essa Tu falou pergunta. máfia. Eu só vim pra fazer essa pergunta. Eu falei, máfia, quero deixar claro. Eu falei, meu advogado tá aqui. Eu vim pra fazer essa pergunta. Só essa pergunta que eu quero saber. Quanto tem que trocar o medidor do extintor, gente? Vamos lá. O extintor ele tem alguns pontos para serem observados, tá? O primeiro deles, que eu acho, é o casco, tá? Acho não, tenho certeza, mas em primeiro lugar. O casco, ele tem que estar em bom estado, tá? Não pode estar enferrujado, danificado, amassado. O casco tem que estar em bom estado. Depois disso, a mangueira, mesma coisa, em bom estado. O lacre não pode estar violado, tem que estar certinho. Se for violado, pode ser que já tenha sido utilizado. Por último, o relógio, penúltimo, o relógio. Né? O relógio ele tem que estar pressurizado, tem que estar no verdinho. Se estiver despressurizado, tem que levar para eles pressurizarem novamente. E, por fim, é a questão do teste hidrostático. Tá? Aparece no próprio casco. Não é o que a empresa que recolhe coloca. A empresa que recolhe e coloca, geralmente... É o do Inmetro, né? É o do Esse Inmetro, exatamente. A empresa vai lá e cola um adesivo lá, dizendo que ano que vem ele tem que voltar e trocar. Trocar o quê? Nada. O CO2 que está ali dentro, o pó químico seco, que seja, ele não vence. Ele não tem validade. Bafão. Não tem validade. Isso eu sabia. Não é uma norma, né? O bombeiro exige O bombeiro exige o selo do Inmetro o selo do estar Inmetro, de acordo. que ele tem 5 anos de validade.
A não ser que o teu reloginho despressurize. Despressurizou, leva para pressurizar novamente. Né? Não tem que trocar nada, só pressurizar ali o gás. Uma vez por ano tem que fazer uma revisão neles para ir lá olhar. Olhar. Não tem que trocar. Uma vez por ano olhar. não, sempre tem que estar olhando então. Tem que estar acompanhando, né? Dá uma olhadinha. O ideal, o que é? A nossa empresa faz essa vistoria. Contrata a empresa, a gente vai no imóvel, a gente faz uma vistoria completa e a gente Teste de estanqueidade da mangueira, né? tudo. Ver se não tá furada. Exato. Isso daí é mais para a parte de gás, de estanqueidade ou até do sistema de hidrante de mangueira. Aí a gente passa olhando todos a área comum da edificação, olhando toda a edificação, e passa depois um relatório para o síndico. De quanto tempo tem que fazer essa vistoria? De 1 em 1 ano, que é a vistoria de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Que hoje o bombeiro também ele se exime dessa fiscalização, na maioria dos casos. Mas digamos que um extintor desse estivesse despressurizado e ninguém percebeu, porque pode acontecer dentro de um período de 1 ano. Com certeza. Então, aí ele não funcionou na hora que precisava funcionar. Então, é responsabilidade do síndico. Então, o síndico tem que olhar sempre. Tem que estar sempre acompanhando e também tem que ter alguém ali, porque assim, o laudo ele tem validade. Então, vamos supor, passei lá, verifiquei que o extintor está pressurizado, está tudo certo. Emite-se um laudo com RT e entrega para o condomínio. Esse laudo tem validade de 1 ano e tal. Ah, tá. Então, se acontece alguma coisa naquele período, o seguro não vai empombar com nada, porque está ali validado. Seria algo muito específico, um extintor, né? Agora... Não é o geral, não é o normal. Geral. Aí tu pegaria o outro mais próximo. São pelo menos 2 por pavimento, né? A não ser que tenha menos de 100 metros quadrados. Então nem quadrados. carga precisa repor, nada. É só fazer para ver se os extintores estão em condições boas. Exatamente. A cada 5 anos aí tem que fazer a reposição, no caso do Inmetro. Exato. Refazer o teste, né? Se ele... Você vê, e o pessoal troca de ano em ano. Uma coisinha e o pessoal, que eu falo estar economizando, hein? Um item que poderia estar economizando. Não, com certeza. Tu pega aí um prédio mas aí... o que eles fazem? Eles pegam, levam o extintor e trapézio. Ficam fazendo rodízio, basicamente. Não fazem nada. Vou trocar e cobra ali. Legal. Me sentindo um pouquinho roubado agora. Bastante. Eu não sei quanto é que estão cobrando para isso, mas vamos supor que seja... Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu já te falo. Vamos supor que seja R$50 por extintor. Aí tu pega, são pelo menos 2 extintores por pavimento. Pega um prédio aí de 10 andares, dá 20 extintores. Dá uma graninha legal. Claro que é. Não é por isso que eu mudei para eles. Eu troquei de empresa. Foi por isso. Bom isso aqui. Não sei. Pode comer. Jujuba. Gosta? Gosto. Cara, é bom. E isso eu acho que é fundamental. Mas porque posso emendar uma pergunta dentro disso? Manda ver. Eu queria saber como que tá esse mercado. Como que tá os profissionais, as empresas, enfim. O mercado... Pode falar. Deixa eu só complementar. Não cita nomes, só não cita nomes. Só lembra de... Né, quando você fala tudo subjetivamente. Mas como é um sistema muito complexo e as normas, elas têm muita atualização, né? Que está sempre... Enfim, não sei se a impressão que a gente tem é aquilo que você falou naquela hora. Que sempre tem alguma coisinha a mais para se fazer. Mas tudo bem, quando se fala em segurança, eu acho que tem que ser. Quanto mais aprimorado, melhor, né? A gente está falando de vida. Para melhorar, né? Se for para melhorar. E aí talvez a gente veja bastante pessoas despreparadas no mercado aproveitando da complexidade, né? Para poder ganhar dinheiro. Que eu acho que é mais ou menos isso que você está perguntando. Então, esse é um dos assuntos que a gente falou, né? Por exemplo, não precisa trocar o extintor, mas tem empresas querendo meter o terror lá, dizendo que tem. Tem. E eles juram de pé junto que tem? Tá. Sim. Então... Eles vivem da própria mentira. Às vezes nem eles sabem, até eles acreditam na própria mentira. Então, fala pra gente aí o lado bom e o lado ruim que você vê. Existe só um adendo nisso que a gente falou, que existem casos onde a seguradora exige que seja feita a manutenção de 1 em 1 ano, que é redundante, mas nesses casos, que é, por exemplo, de uma empresa, um galpão logístico, aí sim, mas agora para condomínio, duvido muito que a seguradora cobre que de ano em ano seja... Mas a seguradora não pode cobrar nada que seja além da norma. Eles colocam... Não. Se tiver lá como cláusula geral de excludente, né? Não tá lá, mas se o Corpo de Bombeiros não exige, eles não podem exigir. Eles não são nenhum tipo de... Eles não têm esse poder para exigir. Eles vão negar eles vão negar o pagamento do seguro, mas judicialmente você derruba. Eu entendo que sim.
Porque não faz sentido, entende? Se o corpo de bombeiros não exige, eles não podem Seria um exigir. requisito a mais. Né? Eu entendi dessa forma, né? O corpo de bombeiros não exige, mas eles querem... Não, eles não podem tornar a norma mais grave do que ela já é. Concordo plenamente. Faz Complicar o que já é complicado. Porque senão depois... Se você pensar por esse lado, daqui a pouco a gente não tem mais segurança jurídica nenhuma relação, porque daqui a pouco as empresas estão botando um monte de coisa. Eles escolhendo o que tem que ser feito. Exatamente. Aí Não faz sentido, realmente. Mas manda ver lá. Até me esqueci a pergunta. A gente tá falando sobre mercado. O mercado. Sobre o que você vê de bom e o que você vê de ruim aí no mercado. Eu acredito que o mercado, desculpa a palavra, tá muito prostituído. Tá? Uhum. O mercado, ele tá saturado de profissionais, no geral, e pior ainda, de profissionais sem capacidade técnica. Que é aquilo que eu falei. Eu não tive cadeira de prevenção... mas tive muito vago, assim, muito por cima, de prevenção contra incêndio. Quem dirá um arquiteto, um técnico... Então, ou um engenheiro sanitarista, qualquer outro, engenheiro eletricista. Eu, que sou engenheiro civil, não tive uma base boa nisso. Como é que esses outros que nem tiveram essa cadeira vão estar trabalhando nesse mercado? Tem exceções, tem pessoas que são boas nisso, de fato, e são engenheiros elétricos, são sanitaristas, que aprenderam com o tempo. Mas eu acho que até para engenheiro civil deveria ter uma capacidade técnica específica para poder atuar nessa parte de segurança contra incêndio, porque as pessoas não dão o devido valor. Tu está lidando com vidas. Quando acontecer alguma coisa de fato, o teu sistema preventivo vai ter que agir para retardar e para combater esse sinistro. Então, tem que ser visto com mais... E vai todo mundo preso, tá? Vai engenheiro, vai síndico, vai todo mundo preso. Caraca. Olha, gente, olha o que aconteceu na Boate Kiss. Sim. Nós tivemos denúncia Levou 10 anos, mas contra foi. Inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros. Teve Naquela época eles faziam fiscalização. Eles faziam ainda. Fiscalização, né? Mas o lance também é da vista Hoje grossa. não faz mais. Tem gente que faz vista grossa ao negócio. Cara, e não às vezes também assim, ó. Eu vou falar agora, assim, talvez eu esteja falando algo que não se pensou ainda. Mas 10 anos atrás, a quantidade de condomínios era uma. Em 10 anos, o mercado imobiliário explodiu. E será que as pessoas que deveriam fiscalizar cresceram no mesmo volume? Mas aí agora a fiscalização ela inverteu, não existe mais fiscalização. Então, é isso que o Ricardo tá falando. Não, eu sei, mas aí... Aumentou em volume, mas não em qualidade. Em qualidade, né? É aquilo que eu falei anteriormente e eu repito aqui. Eu acho que está se transferindo a responsabilidade para quem deveria ter responsabilidade, sim, mas não está se instruindo da maneira correta. Tocasse no ponto perfeito. É isso. Por exemplo, eu dizer pro meu filho que ele não... eu querer brigar com meu filho porque ele tá botando o dedo na tomada, sem eu nunca ter dito para ele que ele não deve botar o dedo na tomada. E nem explicar. É o que está sendo feito. Né? O que está sendo feito hoje é... Cara, tu vai ser multado. A multa é, sei lá, R$1 milhão. Nem sei se existe essa multa aí. Tô chutando aqui. R$1 milhão. Então, mas peraí, eu nem sabia que eu deveria ter executado isso dessa forma, porque em nenhum lugar isso está descrito. Tem uma norma que ela é interpretativa, é a mesma coisa que a gente poderia agora Mas aí citar. é a responsabilidade, porque não vai ser o síndico que vai assinar. Não, perfeito. Você entende que quem está assinando é um Mas o que eu engenheiro. quero te dizer é o seguinte, por exemplo, você é um advogado renomadíssimo, um cara inteligente, e aí você pode ler e interpretar a lei de uma forma. E pode vir outro advogado, ler a mesma lei e interpretar de outra forma. Se a gente trouxer isso para esse universo da engenharia, a gente está falando a mesma coisa. Um engenheiro pode ler e interpretar a norma de uma forma. Outro pode ler e interpretar a norma de outra forma. Mas aí eu acho que a responsabilidade nesse sentido, Lucas, eu acho que não passa por aí, cara. Porque se ele fez, mesmo que a norma ela é única, a exigência ela é única. É. Se ele fez as medidas mínimas, entende? Adequada, é a mesma coisa de eu como advogado ter que fazer, ao invés de fazer uma contestação, sei lá, vai fazer alguma outra peça judicial que não seja aquela adequada. Então, existe uma norma técnica que precisa ser conhecida. Agora, se a pessoa trabalha, se coloca no mercado como engenheiro, como técnico, capaz, assinando uma RT e ele não conhece a norma técnica, esse cara tem que ser penalizado. A norma, ela te dá eu brechas entendo, para interpretação, mas em qualquer ponto que tu tenha dúvida, o Corpo de Bombeiros, ele tem lá um portal lá onde ele te responde esse teu questionamento. Perfeito. E tu faz ali o teu questionamento, ele te responde, te dá negativo ou a Mas só vamos positivo. voltar num exemplo que tu deu, e aí vocês vão entender o que eu tô falando. Tá. Tu falou, por exemplo, que existem uma forma de, em alguns casos, alguma coisa ser isenta naquilo ali. Né? Então, por exemplo,
exemplo, e estavam cobrando, o cara ia gastar $500 mil, tu falou, eu acho, né? Se eu não me engano. Tal, e aí vocês entenderam, pela expertise de vocês, as formas, a experiência, ensina, tal, que não precisava aquilo. Talvez outra pessoa viesse e dissesse, não, tem que fazer. Isso não é interpretação do que a pessoa está dizendo? É isso que eu quero que você... Entenderam a minha pergunta? Entendi, mas nesse caso em específico, não, porque o que eu fiz estava na norma e estava descrito ali explicitamente, né? Ó, tá aqui por A mais B que isso não precisa. Então a outra pessoa não tinha o conhecimento mesmo. Talvez. Não tinha o conhecimento. Ela, na verdade, ela tinha conhecimento, ela sabia dimensionar, ela sabia fazer, mas foi mais uma questão quase que jurídica, ali, legislativa. Eu entrei na norma, li ela de cabo a rabo. Agora entendi o que tu quis dizer. Tanto é que eu fiz um requerimento para o Corpo de Bombeiros e eu questionei eles sobre o que estava descrito na norma. Porque aquele engenheiro não tinha interpretado dessa forma. Por isso que estava sendo cobrado o sistema. Era uma questão de caminhamento e compartimentação horizontal, que era o que estava exigindo o sistema de sprinkler, de chuveiro automático. Não, é nesse sentido que eu quero dizer. Aí você... Mas o Corpo de Bombeiros está ali, exatamente. Estava ali. Aí eu peguei e questionei, ó. Esse é meu entendimento da norma. Estou correto? De primeira mão, eles disseram que eu estava 50% correto. Eles concordaram no sentido de compartimentação horizontal, que é o quê? É tu compartimentar a edificação em partes, para segurar o incêndio em um módulo, né? Vai pegar fogo aqui, como essa parede corta fogo com essas portas. Corta fogo. Exatamente. É. Então o fogo ele vai demorar mais para passar para essa parte aqui. Eu consigo evacuar em menos tempo. Então eles concordaram comigo no que eu tinha questionado a respeito de compartimentação horizontal. Deram 50% ok. O outro era a questão de caminhamento. Até onde era considerado um local seguro, né? Porque na norma do bombeiro tem que considerar caminhamento máximo até a saída de emergência, do ponto mais distante até um ponto de relativa segurança, ou um local seguro. Que é o quê? Uma escada protegida. Quando a gente sai daqui, a gente vai até uma escada protegida que tem aqui. Ali é um local de relativa segurança, onde eu não tenho acúmulo de fumaça, por causa da antecâmara, que ela tira a fumaça que entra quando a pessoa passa, e eu entro na caixa da escada depois, né? Estou livre de fumaça, livre de fogo, porque as portas são a estrutura é resistente, e eu consigo evacuar até lá no térreo. Então é um local de relativa segurança. E lá a gente tinha um caminhamento até uma garagem coberta, aberta. E eu queria tratar isso como um local de relativa segurança, porque se ela é aberta, ela não tem acúmulo de fumaça. E se eu tenho os requisitos de tempo de resistência ao fogo mínimo requerido pela norma, ela tem também a sua resistência. Então ali eu consegui esse entendimento do Corpo de Bombeiros, que era o que estava divergindo do outro engenheiro. Perfeito. É isso que eu queria saída, dizer. entendi. Uhum. Aí agora temos uma pessoa que tem experiência, que fez a análise da norma, fez a interpretação da norma, fez a defesa da norma, e aí faz sentido o bombeiro, e aí até faz sentido ele compartilhar da experiência dele. Do que vir um outro profissional, e é por isso que a gente está falando desse assunto, pelo tipo de profissional que a gente está aqui julgando, vem um outro profissional muito mais fácil dizendo, não, cara, gasta os 500 mil... Você tirou a palavra da minha boca, que é mais fácil ele colocar um projeto muito maior, porque ele não vai errar nunca, né? Eu tiro o meu da reta aqui, o mínimo você vai atender, e aí você vai botar um monte de coisa lá e vai gastar, e beleza. Vai gastar. Eu vou assinar, beleza. Tinha muito mais do que era exigido. Aí eu assino, do que chegar um profissional e falar, não, eu vou assinar com um valor menor, porque é o que precisa. E às vezes é o que está acontecendo. A gente falou do extintor, às vezes é um cara que desconhece. Você mesmo citou isso. É um cara que ele aprendeu assim, ensinaram para ele lá 20 anos atrás. Mas, ô Lucas, eu vou compartilhar a minha experiência que eu tive com eles, que eu acho que é fundamental. A gente tem um condomínio... É bom. Um condomínio um condomínio muito antigo, e aí eu sempre já estava nesse condomínio já como síndico já há 2 anos, e não tinha visto nada questão de incêndio. Por quê? Não. Sempre a sensação que a gente tem é que tudo é muito caro. Uhum. Tudo vai ser muito caro. Muito caro. E aí eu já de olho na questão da responsabilidade, porque eu falo isso para os meus clientes. A responsabilidade a primeira coisa que o síndico tem que olhar é a prevenção de incêndio no condomínio, né? Enfim, além de algumas outras... Exatamente. Até por questão de responsabilidade dele. Porque se não tiver em dia, a responsabilidade dele era essa. Mas sempre chamava os condôminos, o condomínio sem dinheiro, o condomínio pequenininho, sabe? A realidade que a gente vê no mercado. Fui conversar com a Daisy e ela, não, calma, não é caro. Vamos lá olhar, vamos olhar. Mas se a gente cutucar o Corpo de Bombeiros, não vai vir um monte de coisa. Ela falou, não vai. Então, essa imagem de multa,
prazo, de tudo muito caro, não existe mais. Entende? Tem empresas ele quer boas. facilitar. E Empresa a gente resolveu assim, ó. Eu posso falar, por questão de 2, 3 mil reais, a gente resolveu o problema do condomínio. Que massa, cara. Sendo que a gente tinha uma sensação de que, claro, lá eles têm um longo caminho a seguir, né? De melhorias a serem feitas. Não que não vá ter que fazer, mas não é desesperado. Isso, não é uma coisa, gente, cada um vai ter que pegar 3, 4 mil reais. Não é. Entende? Não morre pelo fogo, mas morre pelo agiota que emprestou dinheiro. Isso, então, mas por que eu tinha essa sensação? Porque as empresas que eu tinha contato no mercado sempre fizeram orçamentos muito caros. E sempre passando uma imagem de terror, né? E sempre passando imagem de terror e orçamentos muito caros, gente. Não foi a primeira empresa que a gente pediu para ir lá olhar, entendeu? Outras empresas pediram muito mais dinheiro. Então, a gente sempre tava... Não sei o quê. Então, é isso. Eu acho que precisa melhorar um pouco assim. É o lance de ter profissionais sérios. Isso aqui é o bacana, sabe? Eu fico muito feliz quando a gente encontra vocês, cara. Porque assim, a gente bate muito nessa tecla aqui. Sim. O mercado condominial, infelizmente, tem péssimos profissionais. E esses péssimos profissionais causam uma impressão de que determinado assunto vai ser muito ruim se você tiver que mexer nele. A gente já falamos sobre seguro aqui, que é um assunto que é um tabu. Já falamos sobre questão de contratos, né, e assessoria jurídica. Tem gente que acha que o advogado está lá só para incomodar e, na verdade, o advogado está lá para dirimir problemas, né, ajudar você a ter uma análise mais profunda. E a prevenção de incêndio também é diferente, né? Exatamente. Eu vi recentemente no Instagram um meme muito legal que os caras fizeram. Meme não, uma prova social, que eles chamam, né? O cara desengatou um cabo do carro e aí ele levou o carro em 3 mecânicos. Pronto. Primeiro mecânico, não, você tem que deixar o carro aqui, vai custar mais ou menos 500, 600 reais, mas não consigo te dar o laudo agora. Só no final do dia já queria levar 500, 600 pila do carro. Beleza, não, foi no próximo. Não, é o seguinte, para eu te dar esse laudo, só para eu poder botar o carro aqui no elevador, 150 reais. Então, e chegou no último, num senhorzinho que foi, olhou e falou, tá aqui. Engatou o cabo de volta. O seu problema era esse aqui. Engatou. Quanto custou? Não custou nada, porque eu não fiz serviço nenhum, só engatei o cabo de volta. Pô, e ali mostrou a seriedade do profissional. Por que eu fiz todo esse... Contei toda essa historinha? Porque no mercado condominial a gente precisa disso. A gente precisa de empresas sérias como vocês que vão olhar e vão dizer assim, cara, o que tu precisa fazer aqui é o seguinte, não tem que gastar esses 500 mil. E talvez esses 500 mil que o cara ia gastar mais, pode ser que algum dinheiro iria para ele também. Ou não, talvez. Às vezes acontece. Existe uma grande besteira. Que fazem isso, né? Mas, poxa, é o fato de chegar e dizer assim, não, pera, vamos diminuir isso aqui. Sim. E talvez, se o cara tivesse que gastar 500 mil e pagar mais 2, 3 mil para ti, ele ia dizer, pô, tá caro. Mas agora que ele economizou 500 mil, se tu cobrar 10 mil dele, ele vai te pagar os 10 mil. E é isso que eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam, que às vezes não é o economizar, mas é investir o dinheiro da maneira certa, no lugar certo. Exatamente. Porque assim, nós estamos falando de um item, prevenção contra incêndio, o nome já diz, é prevenir o incêndio. Não é corrigir depois. Exatamente. Porque às vezes não vai ter como não corrigir. Deu tempo mais, não deu tempo mais. A pessoa morreu. A vida não volta. Queimou o prédio todo. Enfim, já aconteceu em situações de prédios que foram implodidos porque pegaram fogo completamente. Sim. A gente teve aqui um caso aqui no Cobrasol, né, em São José, que uma pessoa saiu de casa, deixou uma vela acesa, o vento derrubou a vela e pegou fogo no apartamento todo. Ali naquele prédio, as pessoas estavam preparadas. Tinha sido feito um treinamento com eles. Legal. Todo mundo sabia o que fazer. As pessoas que vinham descendo dos andares mais altos, vinham batendo nas portas dos andares mais baixos. Ninguém precisou subir para avisar. Quem vinha descendo já foi avisando. Não usaram o elevador. O zelador estava preparado. Já desligou o disjuntor. É isso que eu falo, que talvez nesse tema, além de ter uma empresa séria, conscientização. Me babei aqui. A gente precisa levar as pessoas a entenderem o que tem que fazer. Como eu, Lucas, posso ajudar a salvar a vida de alguém com uma coisa, às vezes, simples. Como a gente falou, a pessoa tocou a sirene e ninguém desceu. Pô, ninguém desceu, mas eu tô descendo? Pô, então deixa eu bater na porta aqui, deixa eu apertar a campainha. Não que eu vou ficar ali esperando a pessoa vir, mas pelo menos tá dando um sinal de alerta, alguma coisa também não sei se eu bateria não, hein? Eu acho que eu tô querendo fugir desse fogo, né? Mas tu não bateria não, brincadeira, porque tu não foi instruído. Entende? Sim, é isso que eu quero dizer. Pelo menos abrir a porta e gritar, pô! A gente às vezes não pensa porque esse assunto não é discutido. Mas à medida que você fala, naturalmente, é igual defesa pessoal. Você faz defesa pessoal, eu também, eu treino boxe, você Muay Thai.
Né? A gente, no primeiro momento, talvez não soubesse se defender. Sim, sim. Mas agora que a gente tá ali todo dia, não que a gente vá sair assim na rua com Brigando, o soco né? pronto, mas Pelo se contrário. acontecer, você sabe esquivar, Exatamente. sabe dar um jab, né? Enfim, Exatamente. é isso que eu quero dizer. Mas enfim, estamos tomando tempo aqui. Isso, Não, falando um monte de coisa. Mas eu Mas acho é que... bom ver que vocês engajaram no assunto. Eu achei que ia ser mais um eu aqui falando. Não, vocês- como eu aqui te a disse, você tá vindo pela primeira vez sozinho para falar desse tema. A gente precisa aprofundar muito mais. Com certeza. Muito tem- mais. Esse é um muito tema, mais. a gente se E tem preocupa pessoas muito. para agregar bastante. Eu quero trazer ali o pessoal, se alguém se predispor, né? Eu já fiz o convite ali para o Subsaulo. Também tem outros profissionais que trabalham na área muito competentes. É o caso também do Márcio também. É um grande parceiro nosso. Trazer ele aqui para falar um pouco também. Parte de execução ele domina essa parte. Sistema de motobombas, bem legal. Assim, é um mar de assuntos que a gente tem para uma debater em infinidade questão de coisas de... para falar. Inclusive, se o Sim tiver alguma dúvida ou sugestão de algum Agora- assunto, manda pra gente que a gente vai buscar. Vamos buscar esclarecer tudo aí pra vocês. E eu queria aquele momento assim de abrir o coração mesmo e olhar para aquela câmera e dizer como que a galera te acha, como Mas que nós já estamos contrata. partindo pro final já? Na verdade, já Extrapolou? Extrapolamos. estourou o nosso tempo. Hoje eu Tá tava bom, falando, pô. eu acho que era saudade de Tá bom. vocês. Sabia? Não, é porque, cara, foi muito bom o assunto. Muito Meu Deus, bom. passou muito rápido. Passou Foi muito mesmo. bom mesmo. Assim, eu tenho vontade de perguntar muito mais coisas. Isso aqui é legal. Eu espero que quem esteja em casa esteja com essa mesma sensação que a gente está aqui. A gente é curioso, né? Mas eu acho que o pessoal também vai ser. Eu nunca tive essa experiência, foi bem bacana. Gostei. Ah, é? Que bom que você Obrigado. gostou. Assim, ó, esse é o momento agora de você falar realmente mesmo seus contatos, como que a pessoa te acha. É o momento de jabá, assim, de como que você pode somar, o que a tua empresa pode agregar para quem está assistindo aqui, porque assim, a gente não está aqui para medir palavras não, Ricardo, a gente está aqui realmente para levar para o mercado boas empresas que possam de fato sanar os problemas com qualidade, com eficiência e certificados, porque todo mundo que vem aqui ou eu conheço ou o Namir conhece, mais o Namir do que eu, né? Porque o Namir é síndico, então ele vivencia na prática muitas coisas do dia a dia, né? Outras pessoas que eu trago aqui porque eu já conheço há muito tempo do mercado, que eu trabalho há 18 anos nessa área, então estou ficando velho, né? Enfim, então a gente precisa trazer mais Sim. desses E assuntos. principalmente pessoas que não exploram, porque assim, ó, a galera olha o condomínio, tá, lá é condomínio, dá pra cobrar mais caro, sabe? Já Porque aconteceu. é rateado entre Lá é na beira-mar, hein? pequenininho. Na Na beira-mar. Sabe que, cara, eu vou contar rapidamente antes de você fazer seu jabá. Esses dias eu tava num... Não, isso eu vou contar fora do ar, deixa aqui. Não, mas, a minha resposta foi: meu orçamento, eu não olho o bolso do meu cliente. Ah, então. Era mais ou menos isso, depois eu vou te contar, pô. fofoca. Aconteceu rapidinho, Eu aconteceu. já tô parecido. esquecendo. Acho que eu tô no Big Brother, já esqueci que eu tô microfonado, sendo acompanhado, já falando as fofocas. Meu Deus do céu. Assim que é bom. Teve uma situação parecida com essa que vocês falaram, que foi um cliente nosso, que ele tem um conjunto de kitnets, assim, ali perto da UFSC, o seu Wilson Junks. Ele tem uma porrada de kitnet. E a gente foi lá, tal, ele tava precisando, e, novamente, o engenheiro tinha feito projeto que não precisava, blá, blá, blá. Fomos lá, resolvemos o problema dele. Pegamos do começo ao fim, projeto, execução, a bits, funcionamento, deixamos tudo regularizado. Até um ponto que eu tinha comentado, só para voltar ali. A gente tem um projeto aprovado, como é que é isso? Tem que atualizar. O projeto tem validade de 5 anos, tá? Dentro desses 5 anos, tu tem que executar, pode pedir mais prazo para o bombeiro ali, conversar tal, para seguir com esse projeto, porque a normativa ela vai atualizando. A gente teve uma atualização recente das normas, o plano é que elas fiquem aí pelo menos uns 10 anos agora sem atualização, pelo que eu ouvi, mas é meio impossível, né? Quando a gente fala em questão de melhoria, não tem como te segurar. Então, mas é um questionamento que o pessoal tinha bastante, a norma muda sempre, como é que eu vou continuar trabalhando assim? Cara, eu acho muito certo a norma continuar atualizando, né? Os maus profissionais, eles ficam para trás porque eles não estão se atualizando no mercado. Aí o cara faz um projeto aqui, aí daqui a um ano pega outro projeto para fazer, mudou a norma. O cara vai ler, vai atrás. A norma melhorou, né? Essa questão de segurança. Então, o projeto ele tem a validade, deve ser executado, e aí quando tira o ABITSE, acabou a história. Aquilo ali é o fato. As edificações que já têm ABITSE, elas não vão precisar passar por uma nova legalização, de apresentar projeto. Acabou ali naquele momento. Regularizou, acabou. Só realmente solicitar a renovação do funcionamento anual, que é para garantir que os sistemas preventivos estão funcionando de fato. A edificação dele não tinha projeto, ele estava com o projeto em andamento, o cara enrolava. A gente pegou, regularizou, apresentou o projeto, executou, pediu a BITS, deixamos tudo prontinho para ele. Chegou a hora de executar Perdão, vou voltar um pouquinho no tempo. Chegou a hora de executar o corrimão que ele precisava e o guarda-corpo. Aí
Era uma porrada assim de corrimão que tinha que fazer, guarda-corpo, metros e metros. Chamamos um rapaz lá para orçar. O que ele fez? Já viu a quantidade de kitnet, já calculou de certo quanto que ele tirava ali, pegou e jogou o orçamento lá em cima, olhou o bolso do cliente. Né? Então aquele cara ali não passou nem perto de executar, perdeu o serviço porque ele foi olho grande. Então muitas vezes tu tem que se manter ali firme para não Cobrar olhar para justo, né, cobrar cara? o justo, Cobrar o justo ser certo, ser correto. É isso Porque mesmo. o justo é o seguinte, cara, esse é o trabalho, esse é o valor mínimo para justificar o meu trabalho, Exatamente. que vai fazer sentido para mim. Exatamente. Menos que isso eu vou estar pagando, e mais do que isso não faz sentido eu cobrar. Então, se todo mundo pensasse dessa forma, o mercado seria muito mais Bem favorável. melhor. Com certeza. Muito mais favorável. Com certeza. Bom. Quem joga o preço lá para baixo prostitui o mercado, mas quem joga lá para cima também extorque as pessoas. Né? Meu Jabá. amigo, o jabá. O jabá ali, Jabá para aquela ali. câmera ali. Né? Seus contatos, como que encontra vocês, tal, enfim. Vai lá. Manda ver. Tá, vamos lá. Eu vou ter que pegar uma colinha aqui, né? Vai Porque lá, não é pode tão pegar. simples. Não tem Vou problema. pegar o contato da Daisy também para fazer propaganda para ela. O meu contato, para quem quiser entrar em contato, é 48 99639 1993, tá? Eu sou engenheiro da Proative. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, orçamento, também pode entrar em contato comigo. Se quiser entrar em contato com a Daisy, que é quem faz a parte de laudo, execução, a Bits e comercial também, é 48 99968 1883. A gente está no Instagram. Nosso Instagram Como é... que escreve Proative? Vamos ver. Pro pessoal. Proative é Proatti. Com 2 T's. Exatamente. Ative com 2 T's. Proative com 2 T's. Mas eles vão estar marcados aí também. Pegar aqui. Né? Vai estar marcado? A gente vai marcar vocês, vai deixar a marcação Se ali. botar Proative no Ali no Instagram já- também, se já alguém acha. tiver alguma... Ali já tem os contatos no Instagram também, né? Já consegue encontrar. Show de bola. Bora, Lucas. Temos... Bora. Temos mais um, Mais um. 28º. Ricardo, obrigado, cara, Eu que pela agradeço. sua disponibilidade. Valeu. Obrigado A gente pelo tem convite. Valeu, muito mano. assunto Valeu, ainda mano. pela frente pra gente conversar. O seu Ricardo, de 24 anos. A gente agradece a confiança de vocês aí como empresa, de estar acreditando no nosso projeto. Agradecer a Aqui, vocês nosso também. projeto não, no nosso acontecimento, né? Não Do é Pod- mais um projeto de um ano já. É né? um ano do Pod Um pouquinho mais de Vizinho, um que a ano já. nossa intenção é levar boas empresas e um pouco de informação para o mercado, A para gente deixar vai ele um pouquinho crescer, a melhor. gente vai crescer mais do que a gente já cresceu. Os nossos números são muito produtivos. A gente vem se surpreendendo porque tudo que a gente faz é muito orgânico e só acontece por causa de quem está ali do outro lado, né? É isso Então, aí. vocês aí que têm acompanhado, obrigado mais uma vez. Sempre muito Não bom. esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com alguém. Alguém que você diga, cara, a pessoa precisa ouvir sobre esse tema aí, prevenção de incêndio, ó. Compartilha aí. Agradecer mais uma vez a quem? A Penteado Jacob, advogado. Eu. Agradecer a Engetec, né? Ricardo, Lucas, obrigado, gente. Vocês são top. Eles vão estar aqui, inclusive. Vão estar Vão aqui. estar né? aqui, vão estar aqui. com a Eles gente querem vir para falar um pouco sobre a nova tendência do mercado. Aí As tá novas legal. tendências, né? Retrofit, tem um monte Exatamente, de coisa um monte de aí coisa boa. acontecendo. E também agradecer a Proactive, né? Proactive que tá com a Obrigado. gente aí, né? O Ricardo, também a Daisy, Daisy. obrigado, né? E a você, o nosso muito obrigado. Não deixe de seguir a gente no Instagram, continuar nos acompanhando aqui no YouTube. Eu sou o Lucas Carminati, esse foi o nosso 20º episódio. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio.